Olá, que bom estar mais uma vez aqui para que juntos nós possamos estudar a Palavra de Deus. E aqui vocês são todos bem-vindos. Receba aí um bom dia, que Deus abençoe grandemente esse começo de semana, o primeiro dia da semana hoje. Também é dia de finados, né? Muitas pessoas vão ali ao cemitério, muitas pessoas vão ali visitar as tumbas, né, dos seus entes queridos que já morreram, e nós temos um grande respeito por isso, né? Isso demonstra o carinho que as pessoas têm para aqueles que já morreram, embora a pessoa não se encontre em lugar intermediário algum, mas é importante que as pessoas façam isso com amor, né? As pessoas lembram aquelas pessoas que morreram, porque eu tenho certeza que quando Cristo voltar, aquelas pessoas que morreram salvas vão encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então seja bem-vindo para mais esse estudo. Eu espero que você faça esse estudo completo para que você possa entender sobre esse tema que vai ser dito aqui e agora nessa manhã. Antes eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, cubra sua fronte e vamos falar com Deus. Eterno e bondoso Deus, que bom, Senhor, estarmos aqui nessa manhã na Tua presença e poder ter o privilégio de abrir a Tua palavra, Senhor, e estudá-la. Que o Teu bom e Santo Espírito, Senhor, possa nos capacitar para entender tudo que vai ser lido aqui nessa manhã. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos fazer um estudo e eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse estudo. Talvez você não vai concordar com tudo que vai ser dito aqui, mas eu gostaria que você estudasse aí na sua Bíblia, tá? E por falar em Bíblia, quanto atenção você tem dado aí para a sua Bíblia para estudar? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho aqui uma Bíblia, olha que Bíblia bonita, não é mesmo? Olha, você está vendo? Olha, deixa eu abrir aqui, olha, muito bonita, né? Você sabe, eu não ganhei essa Bíblia, nem tampouco eu comprei. Veja como é interessante. Na compra desse imóvel que eu estou aqui, eu e minha esposa estava então arrumando as coisas ali fora, em um lugar onde guarda algumas bagunças, né? Assim que nós falamos, guardamos algumas coisas. E aí então eu fui fazer uma limpeza lá, eu e a minha esposa. E olha o que eu encontrei lá jogada. E você sabe aonde ela estava aberta? Ela estava, nesse dia que eu encontrei, ela estava aberta. Olha, se você ver bem aqui, ó, ela está tudo suja. Olha na onde ela estava aberta. No Salmos 91. Olha. Está até gastada, machucada aqui as folhas, né? E eu falei para minha esposa, nossa, olha aqui, uma Bíblia, a qual nós devemos dar tão importância e guardá-la e estudá-la, não deixar como amuleto, como as pessoas fazem, como essa pessoa que tinha essa Bíblia, como um amuleto, aberto no Salmo 91. Então eu guardei, eu limpei ela e guardei junto com as outras Bíblias minhas. A pergunta é, quanto tempo você está dedicando à palavra de Deus? Hoje nós vamos ler aqui a carta que Paulo escreveu ao segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler aqui. Eu vou ler aqui do versículo 1, primeiramente, até o versículo 6. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque esse ensinamento aqui, ele é bíblico, e você tem que estudar para que você possa compreender exatamente esses textos dentro do seu contexto. Diz assim: irmãos, nos que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos
demovais. Esse demovais aqui, que não demovais da nossa mente com facilidade, nem vos perturbeis por qualquer espírito, qualquer palavra que é epístola, como se procede de nós, supondo que já tinha chegado o dia do nosso Senhor. Esse demovais aqui é não mudar de ideia, né? Que vocês não mudem de ideia, que vocês não desistem desse pensamento que vocês têm, né? Como diz muitos por aí, que o dia do Senhor já tinha visto. E aí Paulo continua escrevendo no versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais do que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas. E agora sabeis que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ao falar do homem da iniquidade, o que Paulo estava dizendo? É importante saber que o apóstolo Paulo, o teólogo Paulo, o poliglota Paulo, ele advertiu os irmãos que o ministério da iniquidade já havia aberto o caminho, se sabe para quem? Para o papado. Este homem da iniquidade nada é mais do que o sistema papal. Diz que este homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra Deus. Veja, esse ministério da iniquidade, ele introduziu na história, na igreja, um erro que prepara o caminho para o desenvolvimento do papado. Você sabia disso? Levando a obra de engano e blasfêmia, ostentando o paganismo na igreja. Quando Jesus, nós estudamos aqui ontem, quando Jesus, no Monte das Oliveiras, ele viu uma visão profética, que ele já sabia o que ia acontecer, a invasão de Jerusalém, ele também previu que os seguidores de Cristo, a igreja apostólica, iria sofrer também um grande ataque. Um grande ataque vindo da parte de Satanás. Aqueles que seguiam Jesus também iam sofrer perseguição, porque Jesus diz: eles me perseguem, também vão perseguir vocês. Quando esse sistema começou a perseguir a igreja de Deus, as fogueiras foram acesas. Nero, o imperador da época, matou muitas pessoas. E isso foi aberto o caminho para o papado, né? Você tem que entender que quando nós falamos aqui na religião, no papado, não tem nada a ver com o nosso irmão católico, apostólico e romano, né? Esse sistema, isso aqui acontece desde a Idade Média. O paganismo entrou na igreja e ele foi sustentado. Quando Constantino, no século IV, ele disse que ele se converteu, ele disse que ele recebeu uma visão, né? E aí, quando ele disse que ele se converteu, no século IV, ele causou um grande regozijo, ou seja, as pessoas ficaram contentes com ele, e o mundo, sob um manto de aparente justiça, fez o quê? Introduziu na igreja. Aí entrou então o paganismo. Veja, antigamente se dizia que aquelas estátuas ou imagens de escultura, elas estavam ali, era para incentivar as pessoas a entender aquilo que eles não conseguiam ler. Ou seja, as pessoas que não sabiam ler podiam olhar para as estátuas ou para aquelas relíquias. Só que isso, ao longo do tempo,
foi se dando como um culto. Por isso que aqui diz que esse homem da iniquidade, ele blasfemaria contra Deus. E aí então, depois começou a ter culto às divindades, ou seja, dar culto, orar para aquelas imagens serem adoradas, idolatradas, como se vê nos dias de hoje. E você sabe que tem muitas pessoas que se prostram diante de imagem, que ora para a imagem, que tem Maria como a sucessora. Tem até um ditado que diz: Maria passa na frente. Ora, isso é tudo paganismo que a Igreja Católica colocou, que a Igreja Católica ela colocou nas suas crenças. Veja, a Bíblia ela foi restrita ao longo de muito tempo do povo. A Igreja Católica, ou o sistema papal, eles não colocaram em circulação as Bíblias, só eles tinham, e diziam que só eles podiam interpretar as Escrituras, né? E assim o paganismo entrou na igreja. Aquele gigantesco sistema, né, que estava por vir, né, da religião falsa, é a obra-prima de Satanás. Você sabia? Veja bem, o sacerdote de Roma, eles liam as escrituras ao seu favor, dando base naquilo que eles faziam, as libertinagens, roubo. Eles não poupavam esforço para subir ao poder, nem que tivesse de matar por isso muitas pessoas, tá? Veja, Satanás certa vez quis fazer um acordo com Jesus. Você bem lembra disso. Eu vou ler esse texto para você, para que você possa compreender do que eu estou falando. Lucas capítulo 4, também tem lá em Mateus capítulo 4, você pode ler tanto Lucas quanto Mateus capítulo 4. Aqui fala da tentação de Jesus. E aí aqui no versículo 1 de Lucas capítulo 4 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim de quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Veja o que Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória desses reinos, porque ele foi me entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrarem e adorares, todas será tua. Veja, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Jesus tirou a citação de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, do Antigo Testamento. E o diabo disse que ele daria todo o reino do mundo a Jesus, se Jesus reconhecesse que ele era o dono de tudo. Ora, o dono de tudo é Jesus, né? Jesus é o eterno, é Deus. Como que o diabo disse que ele daria tudo? Como o diabo vai dar uma coisa que ele não tem? Embora ele seja o príncipe desse mundo, da escuridão, o príncipe das trevas, ele queria dar algo para Jesus, ou seja, domínio terreno para Jesus. Porque o diabo, ele é o príncipe desse mundo. Tudo ele incita os homens a fazerem, ele incita eu, você. Por isso nós temos que estar em oração todos os dias, para livrar do laço do diabo. Como diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que nós devemos ser sóbrios, porque o diabo anda rugindo como leão, procurando alguém para tragar, ou seja, para puxar para o seu laço, para derrubar. E muitos de nós
muitas pessoas crentes têm defragado, têm naufragado na fé, né? E dado lado ao diabo por falta, muitas vezes, de oração. E Jesus não cedeu, e aí Jesus disse então a ele: portanto, se prostrando e me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu de novo: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele darás culto. Então o diabo, né? Então levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito. Olha o diabo também usando a palavra está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que eles te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Passado fora a tentação de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Veja, até o diabo usou a própria escritura para tentar Jesus, e ele usou exatamente o que eu acabei de mostrar aqui, ó, nessa Bíblia aqui que estava aberta, no Salmo 91, 11. Né? Está escrito lá no Salmo 91, 11. Depois você olha lá que aos teus anjos dará ordem, como o diabo citou aqui. O diabo também conhece a escritura até de trás para frente. Ele só não afirmou, na verdade, como diz João 8,44, que ele é o pai da mentira. Tudo que ele fala é da boca para fora, ele só fala que aquilo que lhe cabe. Né? Diz que nele não há verdade, não existe verdade em Satanás. E aí o diabo quis fazer esse acordo com Jesus. Só que Jesus disse que pela palavra de Deus, o que estava escrito, as pessoas podiam ou pode livrar do laço do diabo. Os papas de Roma quis ocultar essa verdade do povo, dizendo que só eles entendiam a Bíblia, porque o diabo sabia que se ocultasse a Bíblia do povo, o povo ficaria mais vulnerável. Tá? Só que isso não aconteceu graças a um povo chamado valdenses. Né? O povo foi a primeira vez que a escritura foi escrita e distribuída por esse povo. Quase ninguém conhece quem é valdense, mas nós podemos fazer aqui, para os próximos estudos, um estudo sobre esse povo, os valdenses, né? O povo que não dobraram as doutrinas papais. E esse povo também, os valdenses, fugiram, foram tomadas suas posses, as suas terras foram tomadas, eles foram perseguidos, muitos foram mortos, eles foram extintos, na verdade, da face dessa terra, pelo o papado. Né? E quando a Grã-Bretanha, eles fugiram para lá, os saxões, eles foram convencidos a dar culto ao Papa, porque o Papa se coloca como cabeça da igreja. Certa vez, o Gregório VII, né, disse que o Papa é Deus na terra. Isto é uma blasfêmia contra Deus. Qual que é o homem hoje que gosta de ser adorado, que diz que pode perdoar pecado do povo? Quem? Não existe nenhum pastor adventista que diz tal coisa, que ele pode perdoar pecado. Também nunca vi um pastor da Assembleia de Deus dizendo que pode perdoar pecado. E nem tampouco também vi qualquer outro pastor presbiteriano, qualquer outro pastor de qualquer outra igreja, eu nunca ouvi tal pessoa dizer que perdoa pecado, exceto aqueles que lhe cabem ser perdoados se ele for ofendido. Né? Agora, só existe uma religião no mundo, desde os primórdios que aconteceu, que vem dizendo que tem as prerrogativas de Deus, que é o papado, que é o Papa. O Papa pode perdoar pecado. Você paga a indulgência dos crimes que você cometeu. Você sabe muito bem que essa religião, a Igreja Católica, ela perseguiu os cristãos e mataram os cristãos. Aquelas pessoas que não atendiam o chamado do Papa para adorar aquilo que eles colocavam como doutrina, eles eram mortos, perseguidos e mortos. Muitos foram jogados no Coliseu para serem estraçalhados pelas feras. Muitos eram crucificados. Muitos eram estraçalhados.
todas as atrocidades aconteceram. Você sabe dessa história? Se você procurar estudar a Bíblia, estudar os acontecimentos, tudo isso aconteceu. Olha o que diz aqui o versículo 7 de 2 Tessalonicenses, versículo 2. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e guarda somente o que seja afastado aquele que agora detém. Então será de fato revelado o iníquo, e o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja, há uma profecia em Daniel, capítulo 7, e eu vou ler ela agora, para que você possa refletir bem nessas palavras e você vai entender. Muitas pessoas às vezes acham ou pensam que a gente faz um estudo desse para agredir a fé do católico, a fé de outros irmãos. Mas não é nada disso. Os estudos que nós fazemos têm base bíblica sólida para fazer um estudo desse. Por isso que Jesus disse que nós temos que estar preparados para o que vai vir. Daniel 7,25 diz assim, Daniel já tinha dito há muito tempo antes, falando sobre o chifre pequeno, sobre esse poder de Roma. Diz assim, proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará o Santo dos Santos e cuidará de mudar o tempo e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa profecia aqui é crucial para nós entendermos o grande conflito. Diz que esse poder, esse chifre pequeno, o papado, o animal terrível e espantoso, que Daniel viu, o quarto animal, que era diferente de todos, era exatamente o chifre pequeno, era o papado, esse animal, na Idade Média, Roma pagã e depois Roma papal. E ele disse que esse poder, esse sistema político e religioso, eles iam mudar a lei. E agora eu pergunto para você. A lei foi mudada? Foi mudada a lei? Eu quero que você responda para você mesmo com toda sinceridade. Foi mudada a lei? Bom, depende. Para o estudante, os eruditos, nós que estudamos a Bíblia, nós vemos que a lei não pode ser mudada e é universal, porque Jesus disse lá em Mateus 5,17 que ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a palavra plerô do grego, né, preencher, dar sentido naquilo que faltava. Tá? Mas então, o sistema papal diz que tem prerrogativa de Deus, como ele diz que ele é o cabeça de Deus, ele é o vigário de Deus aqui na terra, ou seja, ele é o filho de Deus, e ele tem essas prerrogativas de Deus para mudar os preceitos de Deus. Aqueles que Deus deu a Moisés, né, no Monte Sinai, né, os 10 mandamentos escritos numa tábua de pedra, nas 2 tábuas de pedra. Agora o Papa diz que ele tem as prerrogativas de Deus, que ele pode mudar. Então ele mudou lá, ele tirou o sábado de adoração, dizendo que não é o sábado mais, agora é o domingo. E também disse que estava liberado para adorar as imagens de escultura. Se você é meu irmão católico, eu falo com todo carinho para você. Se você por um acaso assistir esse vídeo e chegar a pensar que esse é um ataque à fé de você, eu peço de antemão desculpa, porque não é um ataque à sua fé. Tá? Mas eu gostaria que você pegasse então um catecismo. Se você é católico, meu irmão, você deve ter um catecismo aí na tua casa, né? E você vai ler lá os 10 mandamentos, para ver se você encontra o sábado e o não adorarás a imagem de escultura. Você não vai encontrar. Lá você pode escortar o 10º mandamento no meio para preencher o 2º e o 4º mandamento. Foi isso que o Papa fez. Veja, Satanás, ele quis fazer um acordo com Cristo, mas Cristo disse, está escrito. Por quê? Porque o diabo sabia, se a Bíblia chegasse ao homem, ele ia se precaver dos ataques do diabo. E o diabo não ia poder imprimir na mente dele os enganos que hoje ele imprime na mente do povo. Então o que o Satanás fez?
Ele usou os homens que já tinham essa libertinagem, que já tinham a mente preparada para as atrocidades. Então, ele usou o quê? O homem da iniquidade. O poder político e religioso, o papado, sempre perseguiu o povo de Deus. Por isso que Apocalipse, capítulo 12, eu vou ler aqui essa passagem. Veja, se você entender o que eu estou falando, estudando a Bíblia, você vai compreender que o ataque de Satanás veio pelas igrejas. Satanás usou muitas pessoas, muitos dos seus súditos, para matar os cristãos. Mas ele viu que quanto mais as pessoas morriam, aquele sangue falava, parecia semente na terra. Matava 5, nascia 10, 20, 30 cristãos. E ele viu que ele não ia se dar conta. E aí o que ele fez então? Ele resolveu juntar-se, entrar nas igrejas. E o sistema que ele usou foi exatamente esse. A Idade Média, essa igreja. Muitas pessoas têm até cogitado, né? Ao ler Mateus 16, 17 e 18, dizendo que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Isso não tem base nenhuma bíblica. Tá? Isso aí também é outra falácia da igreja católica, colocando Pedro como o primeiro papa. Pedro nunca foi papa. Né? Basta olhar, basta ler as escrituras para que você chegue nessa conclusão. Então isso é um ensino ao qual você é ensinado pelos papas, de que Pedro era o primeiro papa. Então isso dá um passo maior para que as pessoas acreditem nas suas pregações. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim, deixa eu ver se é versículo 9, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 6. A mulher aqui significa ao povo de Deus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele sustentassem durante 1260 dias. O povo valdense foram expulsos das suas terras e foram para os Alpes, para as montanhas, e ali Deus cuidou desse povo durante essa idade média, essa idade de perseguição. Essa perseguição começou no ano 538 depois de Cristo e foi até 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pela ordem de Napoleão Bonaparte. E aí cessou então essa perseguição. Você viu o período que essa perseguição continuou do povo de Deus, o povo que não aceitou dobrar-se pelo papado? Você notou aqui e você viu como que eles fizeram? Foi assim. Eles perseguiram o povo. E é interessante você ver que Apocalipse capítulo 13 também, Apocalipse capítulo 13, diz assim, eu vou ler também esse texto, para que você possa cada dia mais compreender a Bíblia e lê-la e estudá-la. A Bíblia é um livro maravilhoso. Se você estudar, você vai ver exatamente que Deus sempre cuidou do seu povo, mesmo sobre o ataque do diabo. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 13, versículo 5, diz assim: foi-lhe dado uma boca que proferisse arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, aqui 1260 anos também. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, o que habitam no céu. E foi dado também o que pelejasse contra os santos e vencesse. Deu-lhe-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, que ouça. Esse poder, ele lutou, ele venceu aquelas pessoas. Muitos foram mortos pelo esse poder. Esse homem da iniquidade, e Paulo disse que quando Jesus voltar, Jesus vai matar com o sopro da sua boca, vai matar
esse homem da iniquidade, hoje descrito como Roma, o papado. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não concordar com isso que eu estou dizendo, basta você, então, olhar o Senado do que acontece, não é? Vai chegar um dia que o poder papal e os Estados Unidos, ali a besta do mar e a besta da terra, vão se encontrar e vão dar as mãos. E vão, então, decretar o dia de guarda, que será o domingo, né? Você sabe que o maior ataque de Satanás é sobre a lei de Deus. Satanás não teve êxito ao tentar Jesus no deserto. Então agora ele quer acabar, sabe com o quê? Com o povo de Deus. Porque Gênesis 1:26 diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem. E Satanás quer acabar com o povo de Deus aqui na terra. Satanás e os seus anjos caídos têm se esforçado todos os dias, cada vez mais, para levar o povo à ignorância. O povo não consegue raciocinar. Se nós vamos ler, vamos fazer um estudo aqui de Apocalipse capítulo 17, para que você possa compreender como Satanás tem agido nas igrejas, levado o povo a pisar nos mandamentos de Deus. Daniel 8,14 também diz assim que ele jogaria a verdade por terra e tudo que ele faria, ele prosperaria. Diz que esse chifre pequeno, o papado, esse poder político e religioso, ele jogaria a verdade. Eu vou ler esse texto aqui para você não pensar que é coisa da minha cabeça. Eu vou ler aqui, que é um estudo. Então, os estudos têm que ser falado e mostrado e lido, né? Porque quando você for fazer esse estudo, você pode pegar a sua Bíblia e ler. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Vou ler aqui o versículo 12. 8,14 diz aqui das 1.300 tardes e manhã, né? O Daniel 8,12 diz assim: e o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Agora deixa eu te perguntar, tudo que você está vendo hoje, quantos milhões e milhões e milhões de católicos hoje existem? É a maior denominação que existe em todo o mundo. E você pode ver, entrou na Igreja Católica a concessão. Olha, eles dizem, segundo o papado, eles tiraram o segundo mandamento, tiraram o quarto mandamento, colocaram a adoração a santo, colocaram a intercessão de Maria. Ora, deixa eu te perguntar aqui, sinceramente, dá um aperto no meu coração de eu ler as Escrituras e eu entender essa passagem de um jeito e ver que as pessoas não conseguem entender do mesmo jeito que eu li. Você pode até entender diferente, mas com o mesmo sentido do caso. Nesse caso, que as pessoas dizem que Maria é intercessora. Ora, com todo respeito, meu irmão, o apóstolo Paulo disse lá em Atos capítulo 17, 30, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas diz que as pessoas têm que se arrepender, tá, dos pecados e voltar para Deus. Agora, eu acho, com toda sinceridade, que Deus sabe da sinceridade que eu estou fazendo esse estudo, que nós não podemos ser ignorantes com a palavra de Deus. Olha o que diz aqui 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus. Só existe um Deus. Claro, existe um Deus com o mesmo... Existe 3 deuses, na verdade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas um só Deus, uma incorporação com o mesmo caráter, com o mesmo poder, né? Com o mesmo propósito. Não são três pessoas distintas, mas com o mesmo caráter. E aqui diz a Bíblia, o apóstolo Paulo escrevendo, diz que só existe um Deus. E diz que existe também só um mediador entre Deus e os homens. Veja,
entre eu e Deus há um intermediador, aquele que ouve as minhas orações, aquele que perdoa o meu pecado e apresenta diante do Pai. Olha, Pai, o Alessandro, ele errou, mas ele tem orado e pedido perdão. Então eu o perdoei. Por tudo que eu passei naquela terra, vexame, dor, angústia, medo, eu fiz pelo Alessandro. Então ele errou e pediu perdão. E eu perdoei. E Jesus apresenta isso diante do Pai. É isso que o texto está dizendo. E aí diz assim, ó, entre Deus e o homem. Cristo Jesus, o homem. Aqui não diz Maria, Pedro, João, não diz nada. Então a Igreja Católica colocou essa adoração a Maria, tirando a glória de Jesus Cristo. E é exatamente isso que o diabo quer. O diabo tentou convencer Jesus. Ele não convenceu. Ele queria dar uma coisa para Jesus desse mundo. Eu te dou todos os reinos dessa terra se você me prostrar e me adorar. Jesus diz, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. Toda adoração do cristão tem que ser direcionada somente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nada além mais disso. Se você está dirigindo as suas orações para qualquer um, menos esses três, você está fazendo exatamente o que o diabo quer que você faça. O diabo quer que você tire toda a sua centralização de Deus e dá a outra pessoa. Ele quer tirar o que é de Deus, de devido a Deus, toda a honra e toda a glória. A só Deus pertence. Agora ele está dando ao Papa. O Papa gosta de adoração. Veja aí quando o Papa vai passear em outros estados, o que o Papa mais adora, mais que ele gosta, é adoração. E diz que ele tem poder para perdoar o pecado do ser humano. Né? Portanto que amarrotaram os cofres de Roma a partir da indulgência. Né? As pessoas, tinha uns que até pagavam o pecado antes mesmo de cometê-lo. Dizia, bom, eu vou roubar, então eu vou já pagar esse pecado. E o Papa abençoava e pegava o dinheiro e dizia que o pecado já estava perdoado. Isso é coisa do Satanás. Né? Jesus vai voltar nessa terra. E você está vendo para onde o caminho está se conduzindo. Veja, e hoje muitas denominações estão andando, seguindo os passos de Roma. Santificando o domingo. Haverá um dia que vai chegar que todos aqueles que não aceitarem santificar o domingo vão ser perseguidos e mortos. Vai haver um boicote que as pessoas vão ter um sinal. Que aqueles que não tiverem sinal não vão poder nem comprar e nem vender. Eu quero deixar claro para você nesse estudo, que você faça esse estudo, que você leia o que está acontecendo. Paulo, nesse tempo, Paulo já sabia o que viria a acontecer pela inspiração do Espírito Santo. Nero foi usado pelo diabo para matar muitas pessoas. O imperador Nero, foi ele que matou Paulo. Né? Então veja, Paulo escreveu exatamente sobre esse poder político e religioso que abria aqui o caminho para o ministério da iniquidade, o homem da iniquidade, que é exatamente o papado. Tá? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, estude a palavra de Deus. Veja se você não está cometendo esse pecado com as mãos levantadas, chamado pecado pecha do hebraico. Aquele que você faz sabendo que é pecado. Quando você quando você tira essa adoração a Jesus, ao Espírito Santo e a Deus, você está dando ela a outras pessoas, ao homem. E você acha que existe algum homem que pode ser adorado? Não. Eu vou terminar esse texto aqui lendo Filipenses. Depois você pode fazer uma reflexão sobre esse texto.
Filipenses capítulo 2. Eu vou ler aqui do versículo 5 em diante. E eu vou terminar esse estudo com essa passagem. Olha o que diz. Presta atenção. Tendo em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Eu quero que você grava essa passagem aqui na sua mente. Subsistindo em forma de Deus. Ou seja, ele é o próprio Deus. Mas ele veio nessa terra. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Agora, se o próprio Deus, sendo Deus, não usou de usurpar em forma de Deus, como que o Papa quer esse poder por usurpação? Ou seja, ele diz que ele tem as prerrogativas de Deus, ele é o vigário de Deus aqui na terra. Quem está na terra hoje, ministrando essa mente aqui, o meu coraçãozinho, é o Espírito Santo. É esse que está aí com você, fazendo esse estudo. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o Papa. Como o Papa tem as prerrogativas de Deus? Isso é um absurdo, isso é blasfêmia contra Deus. Dizer que pode perdoar pecado, só existe um que pode perdoar pecado. Depois você pode ler Marcos capítulo 5, só Jesus. E é engraçado que quando Jesus perdoa o pecado daquele paralítico, os fariseus querem apedrejar Cristo, dizendo que ele blasfemou porque ele, sendo um homem, se fez como Deus, perdoando o pecado. Portanto, que Jesus, lá em João 10:30, na verdade ele diz: eu e o Pai somos um. Quem vê eu, vê o Pai. Não é assim? Jesus disse, João 8:58 e 59, antes que Abraão existisse, eu sou, porque Abraão viu minha glória naquele dia e se alegrou-me. E aí continua o texto dizendo, no versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homem. Antes se esvaziou. Quando esse esvaziou, está dizendo assim que Deus que Jesus deixou toda a sua glória no céu para vir nessa terra, para tomar a minha dor e a sua, e carregar a minha iniquidade, o meu pecado, tudo. Ele se esvaziou, deixou o seu poder, a sua glória no céu, onde ele é adorado dia e noite, para vir aqui sofrer como servo de Deus, como diz Isaías capítulo 53, né? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aquela cruz não poderia, e não segurou Cristo lá. Cristo está vivo, ele reina hoje no céu, ele é o meu intermediador, o meu sacerdote, aquele que perdoa os meus pecados, aquele que faz intermediação entre eu e Deus. A cruz, naquele dia, Cristo se entregou à morte de cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a remissão dos pecados, ter uma vida eterna assegurada na mão do Criador. Agora, ele mesmo como Deus, ele fez tudo isso, como que um homem agora vem dizendo que pode perdoar o meu pecado, dizendo que a lei de Deus mudou. Cristo morreu pelas suas leis, porque se a lei de Deus não existisse, Deus não precisava ter vindo aqui sofrer tanto, ele podia fazer um arranjo lá no céu e arrumar tudo por lá mesmo, e o homem ficar vivendo aqui, mas não foi isso que aconteceu. Agora Roma pega tudo isso e joga as leis de Deus no chão, pisa em cima, como Satanás desejava fazer. E aí está prosperando, muitos seguidores de Roma estão aí, muitos estão adorando todo tipo de imagem, fazendo imagem, escultura. As casas parecem presépio, cheio de imagem a ser adorado, vela acesa. Diz que o morto, quando morre, já vai para o céu, e diz que já está adorando com Deus. Ora, tudo isso é o sistema que Satanás exatamente quer imprimir na mente das pessoas. Satanás deseja exatamente isso, que as pessoas vivem nesse mundo despercebido de tudo, dizendo que quando morre já vai para o céu. É exatamente por isso que Apocalipse capítulo 20 diz que quando Jesus vier, que quando Jesus ressuscitar aqueles ímpios, vai ser multidão, vai ser como a areia do mar, tanto perdido que tem. Exatamente como Satanás deseja que tem que ser. Porque ele quer que você pense exatamente, que você vive
como se não existisse mais nada além daqui. Satanás diz assim, olha, pode fazer tudo, você morre e vai para o céu. É por isso que as pessoas estão hoje vivendo a torto e direito. Só que o texto diz aqui, ó, eu vou continuar lendo para nós terminar. Diz aqui, pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente Jesus Cristo deve ser adorado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não existe um outro. Eu poderia alongar esse estudo aqui, mas eu acredito que você, pela misericórdia de Deus, vai entender esse estudo e vai entregar o seu coraçãozinho a Deus. E se você, meu irmão, minha irmã, se você prostra diante de uma imagem, se você tem pedido alguma coisa diante de uma imagem, eu entendo que você tem feito com toda a sinceridade. Existem muitas pessoas sinceras fazendo esse tipo de oração. Mas eu gostaria que você abrisse a sua mente, principalmente o seu coração, e prestasse somente culto a Deus. Só Ele é digno de toda a adoração. Lê Filipenses capítulo 2, depois vê, Jesus se esvaziou, deixou toda a sua glória no céu. Eu vou te levar você a raciocinar mais um pouco. Você acredita? Você está vendo onde eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou aqui na minha casa. Será que eu, como ser humano pecador miserável, uma pessoa dizer assim, Alessandro, você vai ter que deixar tudo o que você está vivendo aqui na sua casa, você está vendo. Não é uma casa luxuosa, né? Mas eu acredito que Deus tem dado a minha e a minha esposa muitas honras, né? E nós somos muito felizes. Mas a pergunta é, será que uma pessoa chegasse aqui e dizer assim, Alessandro, você vai ter que deixar tudo isso aí onde você está agora, dormindo numa cama boa, assistindo uma TV, um sofá, deixar tudo isso aqui para você ir morar debaixo da ponte, com o mendigo tudo rasgado, passando frio, passando sede, passando fome. O que você acha? O que ia acontecer? Qual que seria a minha resposta? O que você acha que eu ia dizer? Então traz isso para a sua vida. Se a pessoa dissesse para você, mesmo que você não tenha, que você acha que você não tem um luxo, só de você dormir, de você respirar, de você ter um trabalho, você já vive no luxo. Se a pessoa dissesse para você, você vai ter que viver debaixo da ponte, deixar tudo isso aí para trás, passar fome, frio, sede, passar escarnio, sofrer, qual seria a tua resposta? Eu não tenho dúvida, você dizer, não, eu não vou. Eu não vou fazer isso, eu não vou deixar todas as minhas coisas aqui, para mim passar tudo isso aí, eu não vou. Só que o texto de Filipenses capítulo 2 vê uma perspectiva diferente, o sentimento de Deus para comigo e para com você. Ele disse, eu vou lá, eu vou me esvaziar, eu vou deixar toda a minha glória no céu, onde anjo adorava de noite com um cântico. Jesus sabia o que ele ia passar nessa terra aqui, mas por amor da humanidade, ele veio. Aonde os homens estavam pisando, está pisando nas suas leis, está pisando nos seus preceitos, o Satanás está arrastando milhares de gente ao inferno, né? E Jesus diz assim, eu vou lá pessoalmente. Por isso que ontem no estudo, quando eu disse que esse tempo seria o maior, porque o Filho de Deus pisaria os pés ali. E aí Jesus se esvaziou e veio. E aconteceu o quê? João capítulo 1, versículo 11. O que os seus rejeitaram. Eles amaram mais as trevas do que a luz. E o povo hoje ama mais as trevas. Basta você ir para as redes sociais e olhar. Pastor falando algo que Jesus nunca fez. Lendo a Bíblia equivocado, tirando da Bíblia aquilo que eles querem. Festa e mais festa, libertinagem e mais libertinagem, bebida e mais bebida, droga e mais droga. E aí Satanás diz assim, não esquente a cabeça. Pode usar droga, pode beber, pode fazer tudo que vocês têm que fazer nessa terra, porque é para isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para divertir, viver essa vida, e quando você morrer, você já vai para o céu. Então, pode beber à vontade. E é isso que ele faz, que ele imprime na mente. Esse vinho que Babilônia tem dado ao seu povo. Nós vamos fazer um estudo sobre Apocalipse capítulo 17, e você vai entender perfeitamente o que eu estou falando nesse dia. Tá? Então, que nesse dia, meu irmão, minha irmã,
que você ore a Deus. Ore a Deus. E eu vou terminar esse estudo agora, que eu já falei que ia terminar, mas eu tinha muito ainda o que falar aqui nesse estudo, mas por hora você vai fazer esse estudo e vai entender. Eu tenho um livro aqui, olha, se você é um leitor da Bíblia, eu gostaria que você estudasse esse livro aqui. Se você estudar esse livro, ele tem 560 páginas. Olha, os meus livros é tudo estudado e escrito dentro. Todos os livros que você vê na minha estante, a maioria deles, né, são estudados, principalmente os livros de Ellen G. White. Eu vou ler aqui uma página que ela escreveu, página 46, o que está escrito aqui. Depois você pode adquirir esse livro pela Casa Publicadora Brasileira. E se você estudar esse livro, você vai ter cada dia mais o prazer de estudar a Bíblia, porque você vai passar a entender mais a Bíblia. Eu vou ler aqui a página 46 desse livro, que diz assim, falando aqui do papado. Aqui diz que falou aqui da Inquisição, né, que isso você sabe o que é. Eu vou ler aqui o último parágrafo. Diz assim: no entanto, depois da perseguição que fizeram, que o Papa colocou as suas doutrinas para o povo seguir, aquele que não seguia eram mortos, perseguidos e mortos, diz assim: no entanto, o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As sagradas escrituras eram quase desconhecidas, não somente pelo povo, mas também pelos sacerdotes. Como os fariseus do passado, os dirigentes papais odiavam a luz que revelaria seus pecados. Uma vez removida a lei de Deus, a norma da justiça. E eles exerciam poder sem limite e praticavam atos de corrupção sem restrição. Prevaleciam a fraude, a avareza e a libertinagem. Os homens não recuavam de nenhum crime pelo qual pudessem adquirir riqueza ou posição. Os palácios dos papas e prelados eram cenário de mais vil devassidão. Alguns dos pontífices reinantes eram acusados de crimes tão revoltantes que os governadores seculares se esforçavam para depor esses dignatários da igreja como monstros abomináveis demais para ser tolerado. Durante século, na Europa, não progrediu na ciência, nas artes e nas civilizações. Uma paralisia moral e intelectual havia tomado conta do cristianismo. A condição do mundo sob o poder romano evidencia o cumprimento terrível da surpreendente das palavras do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Oséias capítulo 4, versículo 6. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjura, mentir, matar, furtar, adulterar, e não há arrombamento, e homicídio sobre homicídio. Oséias 4, 1 a 2. Foram esses os resultados da rejeição da palavra de Deus. Então, meu querido irmão, eu convido você a estudar esse livro para que você possa compreender cada dia mais também a palavra de Deus. Feche seus olhos com a sua fonte, eu quero orar com você. Oremos. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse estudo onde nós aprendemos, meu Pai, que na tua vinda o homem da iniquidade será morto, destruído, meu Pai. Que esse poder satânico, Senhor, não pode prevalecer. Que essas pessoas, meu Pai, ao fazer esse estudo, volte o coração para o Senhor. E entende que as suas leis é universal e jamais poderá ser mudada. Que o Senhor nesse dia nos abençoe, nos guarde e dê para nós uma semana abençoada na tua presença. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então num próximo estudo. Até lá, se Deus assim nos permitir.